Há verdades que a alma carrega em silêncio porque, se fossem ditas cedo demais, poderiam quebrar a mente antes de fortalecer o espírito. E talvez ninguém nunca tenha lhe contado. Mas o dia em que você nasceu não foi comum. A verdade é que aquele quarto, ou aquela sala improvisada, aquela madrugada inquieta, aquele corredor frio, foi palco de um movimento espiritual que quase ninguém percebeu, exceto o mundo invisível. Houve disputa, houve luz, houve intervenção, e você precisou atravessar para este lado, trazendo uma marca que só agora começa a pulsar dentro de você. Nos primeiros instantes da sua vida, algo aconteceu. A lâmpada piscou. Uma janela bateu sem vento. Um objeto caiu sem explicação. Sua mãe sentiu um arrepio que não era medo, mas anúncio. E no plano espiritual, Ramensed era uma figura radiante, como se fosse feita de prata líquida, menos estendeu algo invisível sobre você. Um mapa e uma pena. O mapa representava caminhos que você ainda não entenderia. A pena representava a palavra que um dia sairia da sua boca para desfazer o que estava amarrado a gerações. Você não veio ao mundo apenas como mais um nascimento. Veio como interrupção, como rasgo na linha do tempo, como contrato renovado nos céus. E essa verdade ficou guardada, porque ainda não era a hora de lembrar. Se esse início já está tocando algo dentro de você, inscreva-se agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa despertar. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é mais do que uma história. É um chamado. Desde cedo, você experimentou sinais que não sabia interpretar. Sonhos tão vívidos que pareciam memórias. Números repetidos que insistiam em reaparecer nos momentos de maior dúvida. Presenças sutis, não de ameaça, mas do vigília, como se algo ou alguém observasse cada virada de página da sua vida. Alguns chamaram de coincidência, outros chamaram de sensibilidade. Mas a verdade é que tudo isso era parte da lembrança espiritual que começaria a despertar aos poucos, no ritmo exato que sua alma pudesse suportar. Você foi marcado desde o primeiro dia como alguém que carregaria 3 tarefas divinas. Uma que você já cumpriu sem perceber, outra que está prestes a começar, e uma terceira que só será revelada quando você estiver plenamente desperto. Mas antes de reconhecer essas tarefas, você precisa entender o que realmente aconteceu no dia em que nasceu e o que isso provocou nos mundos invisíveis. Há uma razão pela qual algumas pessoas chegam ao mundo acompanhadas por silêncio estranho, pressentimentos e pequenos distúrbios no ambiente. Não é superstição. Não é imaginação. É o impacto causado quando uma alma enviada com propósito atravessa o limite entre o invisível e o visível. A Bíblia descreve esse mistério com simplicidade profunda, antes que você fosse formado no ventre. Eu o conheci. E o que acontece quando alguém já conhecido nos céus toca o chão da existência? O ambiente reage. Algumas mães relatam calor intenso, frio súbito, sonhos incomuns durante a gestação, ou uma sensação inexplicável de que seu filho seria diferente. Outras percebem movimentos que não parecem apenas físicos, menos mais espirituais. E algumas, mesmo sem saber porquê, oram por proteção sem que nada ameaçasse a criança. A alma do escolhido provoca a vigilância. No dia em que você nasceu, 3 forças se moveram: a linha do tempo, o mundo espiritual e a memória ancestral da sua família. A linha do tempo precisou ser reorganizada, porque seu nascimento romperia ciclos que vinham se repetindo há décadas. O mundo espiritual reagiu porque sua chegada alterava territórios. A ancestralidade despertou porque uma promessa antiga menos guardada, esquecida e adormecida menos seria finalmente cumprida por alguém da linhagem. Por isso você sempre sentiu, mesmo sem palavras, que carregava um peso que não era só seu. Por isso seus primeiros anos trouxeram sensações que outras crianças não tinham. Por isso sua adolescência foi marcada por lutas que pareciam exageradas para sua idade. Você não era frágil. Você estava sendo afiado. Talvez você ache que exagero ao dizer isso, mas repare nos sinais que seguem os escolhidos desde o princípio, sonhos que retornam como capítulos de um mesmo livro, marcas no corpo que surgem sem explicação e desaparecem na mesma velocidade, intuição que alerta antes de qualquer evidência, sensação de presença durante a noite como se alguém estivesse observando, não com ameaça, mas com vigilância, a capacidade misteriosa de perceber o que está errado em ambientes e pessoas, dons que surgem em momentos de crise como se fossem acionados pela urgência. Nada disso é por acaso. São fragmentos da lembrança espiritual que você trouxe da origem. Pedaços do mapa que aquele ser radiante colocou sobre você no primeiro dia. E mesmo assim, durante anos, você duvidou de si, sentiu-se deslocado. Teve a impressão de caminhar sempre contra a maré. Não entendia por que alguns relacionamentos colapsavam rápido. Por que portas pareciam tardar a se abrir. Por que a solidão às vezes te chamava com força. É simples. Aqueles que carregam propósito também carregam resistência. Se algo do que estou dizendo ressoa dentro de você,
Comenta o que mais te marcou até agora. Sua experiência pode iluminar outra vida. Há um motivo maior para isso. E estamos prestes a entrar nele. Agora que você compreende os sinais, precisa entender as 3 tarefas divinas que foram colocadas sobre sua vida. Desde o início, 3 tarefas foram colocadas sobre sua vida. Nenhuma delas foi imposta como fardo, mas entregues como honra. O mensageiro prateado que se inclinou sobre você no instante do nascimento não veio apenas para protegê-lo, veio para marcá-lo como alguém que romperia pactos e restauraria o que foi quebrado. A primeira tarefa era silenciosa. A segunda exige decisão. A terceira exige maturidade espiritual. Vamos abrir cada uma comoda por comoda. 1. A tarefa que você já cumpriu mesmo sem saber. A primeira tarefa foi a ruptura, a quebra, o corte na linha que vinha se repetindo na sua família. Pode ter sido um vício que você recusou, uma história emocional que você decidiu não repetir, um comportamento destrutivo que parou em você, um pensamento de morte que você venceu, ou até uma dor que você transformou em compaixão. Essa tarefa, misteriosamente, muitos só percebem retroativamente, quando olham para trás e dizem: se eu não estivesse ali, aquilo teria acontecido de novo. Sim, você foi o ponto de interrupção. Você foi o muro. Você foi o fim do ciclo. É por isso que sua chegada causou reação no mundo espiritual. A maldição que se alimentava de repetições precisou recuar. E mesmo que você não tenha consciência disso, sua alma sabe, tu, ata, ere, fa, que está prestes a despertar. Esta segunda tarefa é a mais decisiva. Ela é como uma porta entreaberta. Você já sente o vento passar, mas ainda não atravessou. É a tarefa da lembrança espiritual. Ela começa quando você percebe padrões que se repetem, presta atenção em números, sonhos, sensações. Reconhece que certas pessoas chegam até você carregando mensagens indiretas. Sente que está sendo observado não por ameaça, mas por convocação. Desperta dons que antes estavam adormecidos. A segunda tarefa é aceitar que você não é apenas sobrevivente, você é enviado, e enviados não caminham por acaso. É aqui que as orientações práticas começam. Cultivar silêncio diário, porque a voz de Deus não compete com ruídos, registrações e sinais, porque o inconsciente espiritual fala por símbolos. Abençoar com as próprias mãos, porque sua linhagem precisa da sua voz. Ouvir o mais velho da família, menos porque a sabedoria deles guarda pistas do seu chamado. Observar padrões repetidos, porque eles apontam para o pacto que você está sendo chamado a desfazer. Quando você começar a fazer isso, a segunda tarefa despertará por completo. 3. A tarefa futura, a que só será revelada quando você estiver pronto. A terceira tarefa é a mais profunda, e por isso permanece velada. Ela só é mostrada quando a alma está amadurecida o suficiente para caraguelar sem se quebrar. Mas rapistos, ela tem a ver com restauração, tem a ver com cura, tem a ver com palavra, tem a ver com autoridade, tem a ver com trazer luz para lugares onde ninguém mais tem coragem de entrar. É uma missão que envolve tanto o mundo espiritual quanto o mundo humano. E sim, essa tarefa já existe menos, mas está guardada até que você desperte completamente para quem é. E quando essa revelação chegar, você entenderá por que sua vida nunca foi comum. Agora que você conhece as tarefas, é hora de compreender o motivo das dores mais profundas que você já viveu. Porque nenhuma vida marcada por propósito passa despercebida no mundo invisível. Existem 3 formas de resistência que quase sempre atingem os escolhidos. E se você se reconhecer nelas, não é fragilidade, é confirmação. 1. A pressão invisível que surge do nada. Há momentos em que tudo parece pesar ao mesmo tempo. O corpo, a mente, a fé, a motivação. Você acorda sem entender por que o dia já começa cansado, ou sente uma tristeza que não pertence a nenhum acontecimento específico. Isso não é falha emocional, é a atmosfera. Quando alguém rompe um pacto geracional, o ambiente espiritual reage, e essa pressão tenta fazer você esquecer quem é. Mas lembre-se, os céus nunca largam aquilo que enviam. O isolamento que não é solidão, mas chamada. Você já reparou como algumas pessoas simplesmente se afastam sem motivo aparente? Como ciclos se encerram? Como amizades se desfazem? Como relacionamentos perdem força sem aviso? Você não foi rejeitado, foi separado. Desde o seu nascimento, quando aquela luz piscou e o mundo invisível se moveu, sua vida já não pertencia ao comum. Por isso, nas temporadas mais importantes, Deus retira ruídos da sua volta para que você ouça a única voz que realmente importa. E assim como muitos profetas enfrentaram desertos antes da missão, você também foi conduzido a lugares de silêncio para ser moldado. 3. A guerra interna entre quem você foi e quem você está despertando para ser. Talvez você sinta, às vezes, que vive uma espécie de conflito íntimo, uma batalha silenciosa dentro do peito. É como se parte de você quisesse parar,
enquanto a outra parte, uma voz antiga firme e sabia, insistisse para que você continuasse. Essa guerra não é fraqueza, é ativação. É o seu espírito tentando lembrar o que sua memória humana esqueceu. Você não veio ao mundo apenas para existir, mas para libertar. E toda libertação começa dentro de quem será usado para libertar outros. Por isso não se espante com as quedas, falhas, tropeços, repetições, medos ou dores. Essas coisas não anulam o chamado, são parte da formação. A verdade é esta: quem é escolhido para romper pactos familiares vive pressões que a maioria jamais entenderia. Mas você chegou até aqui porque o céu nunca desistiu de você. E agora vem a parte mais importante: a revelação sobre o que sua mãe, ou a espiritualidade ao seu redor, menos nunca lhe contou sobre o dia do seu nascimento. E como isso se conecta com a ativação espiritual que você está prestes a experimentar. Chegou o momento de revelar aquilo que sempre esteve nas entrelinhas da sua história. Porque, mesmo que sua mãe nunca tenha dito em voz alta, mesmo que a família tenha esquecido, mesmo que ninguém tenha percebido a dimensão do que aconteceu, o mundo espiritual registrou. No instante em que você nasceu, algo se partiu e algo se acendeu. Alguns descrevem como um vento sem origem, outros como uma claridade que não vinha de lâmpada alguma. Há quem diga que ouviu um estalo, um choro diferente, um silêncio pesado, mas a verdade não está nos detalhes físicos. Está no que aconteceu no invisível. Aquele mensageiro prateado, menos a figura luminosa que pairou sobre o recém-nascido, não estava apenas anunciando sua chegada. Ele estava abrindo um livro que não era deste mundo. E dentro desse livro estava seu nome, seu propósito e a promessa feita à sua linhagem muito antes de você existir. Sim, seu nascimento foi resposta. Foi ponto final e também início. Foi fechamento de porta e abertura de outra. Foi intervenção, rompimento e restauração. E é por isso que desde cedo você sente coisas que não sabe explicar. Como se o mundo escondesse algo de você. Como se houvesse um significado maior nas pequenas coincidências. Como se algum vínculo esquecido estivesse prestes a se revelar. É a memória espiritual despertando. Não importa a sua idade. Não importa onde você está agora. A memória espiritual não obedece ao relógio humano. Ela obedece ao tempo de Deus. E quando ela começa a despertar, 3 coisas acontecem. Você enxerga padrões que antes ignorava. Você sente presença onde antes sentia vazio. Você percebe que nunca esteve sozinho. Agora eu preciso dizer algo com todo o peso espiritual que essas palavras carregam. Você não está aqui assistindo a este vídeo por curiosidade. Você está aqui por convocação. A tarefa que já cumpriu te trouxe até este ponto. A tarefa que está prestes a despertar depende da sua decisão. E a tarefa futura aguarda sua coragem. Não tenha medo da luz que Deus colocou dentro de você. Não tenha medo do chamado. Não tenha medo de romper o que ninguém antes teve força para romper. Porque aquele que te enviou naquele dia, menos o mesmo que fez a luz piscar, a janela bater, o ambiente reagir, menos ainda está com você agora. E se você sente algo no peito neste momento, se uma lembrança sem forma se aproxima, se uma presença suave toca sua alma, não rejeite. É Ele lembrando quem você é. Agora feche os olhos por um instante e repita em silêncio: eu recebo aquilo para o qual fui enviado. Eu rompo o que precisa ser rompido. Eu desperto para o que estava esquecido. Eu aceito a missão que Deus colocou em minhas mãos. Respire, sinta, permita que isso se instale dentro de você. Este é o início da ativação. E se você continuar fiel às pequenas instruções, silêncio diário, registrar sinais, abençoar com as mãos, ouvir o ancião, observar padrões, menos a revelação maior virá no tempo certo. Você não é fruto do acaso. Você é resposta. Você é chamado. Você é escolhido. Se esta palavra falou profundamente com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar também. E escreva nos comentários: eu lembro quem sou. Isso fortalece sua jornada e leva esta mensagem a quem também carrega um destino espiritual.